Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Energize-se, uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas e patrocinado pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. Hoje temos um convidado aqui que é o Tony Stark do Espírito Santo, né? Ele é engenheiro, pesquisador, professor emérito da UFES, Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, e um cérebro por trás do carro autônomo mais avançado do Hemisfério Sul, o IARA. Estamos aqui falando com o professor Alberto Ferreira de Souza, né? E hoje nós vamos conversar sobre transição energética, tecnologia e inovação, mas de um jeito que todo mundo possa entender, com histórias incríveis, um pouco de fofoca dos bastidores aí do professor e aquele toque capixaba que a gente ama. Preparados? Bora lá! É isso aí. Professor, o senhor é uma lenda na UFES e aqui no Espírito Santo, parabéns, com mais de 150 publicações, a Comenda Rubem Braga. E antes de entrar nos detalhes técnicos, eu queria que o senhor falasse para a gente o que te motiva, quem é o professor Alberto fora dos laboratórios e o que te motiva nesse mundo de tecnologia e inovação. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho. O que me motiva, né? Eu fui um garoto tipicamente nerd, né? Quando eu era pequeno. Eu era aquela criança que desmontava as coisas e queria entender como elas funcionavam, né? E ao longo da minha infância sempre eu ia encontrando alguma coisa que eu podia perguntar a um adulto, eles me respondiam, mas chegou um momento, lá pelos 9 anos, que eles não conseguiam mais responder minhas perguntas. Aí eu me apaixonei pelos livros, né? Eu era um visitante frequente lá da Biblioteca Municipal lá de Cachoeira, na época eu ficava em cima do Correio, lá na principal praça da cidade, né? Eu vivia lá. E eu tinha livros, a parte que mais me agradava, eu gosto de história, geografia e tudo, mas a ciência, particularmente a parte mais assim de ciência dura, né? Física, química, eletricidade, que é parte da física, etc., que mais me atraíam. E eu comecei a cada vez estudar mais, e cada vez que eu estudava um pouquinho mais tinha um novo desafio. E assim é até hoje. Eu continuo sempre. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, aparece uma pontinha de outra que eu quero saber também. Bacana. Professor, você começou como engenheiro eletrônico na UFRJ, não é isso? E depois você foi para Londres fazer seu doutorado e agora é uma referência aqui em robótica e em inteligência artificial aqui no Espírito Santo. Qual foi o momento eureka aí da sua carreira, aquele em que você pensou, é isso, quero construir carros que dirigem sozinho e com isso mudar o mundo? Quando foi que aconteceu esse momento? Talvez eu tenha que dar um furo aqui para poder. Porque tem coisas que eu nunca tive coragem de falar, mas agora é possível falar, né? Lá atrás, ainda antes de entrar na universidade, eu me deparei com uma coisa que eu queria entender, né? Como que é o processo da vida, né? Por que você nasce, o seu desenvolvimento físico envelhece e morre, né? Particularmente, eu estava curioso do porquê que você morre, por que você envelhece e morre, né? O que tá por trás disso, né? E eu imaginei um futuro em que as pessoas não envelhecessem, né? Isso aparece aqui ou ali na literatura e na ficção científica particularmente, e eu fiquei muito curioso com essa questão, né? O senhor é um fã de Isaac Asimov, então? Exatamente. Exatamente. Aí, naquela época, eu estava ainda no início da minha graduação em engenharia eletrônica, e a engenharia muito puxada, não dava para dedicar muito a esse assunto, mas desde então eu venho estudando, né? Sobre como funciona a vida, os princípios que governam lá o funcionamento da célula e tal, e como é que você poderia mudar isso para a pessoa viver muito longamente, sei lá, 400, 500 mil anos. E logo eu descobri que não tinha jeito de nós humanos, resolvermos o problema do envelhecimento, um humano ou um grupo de humanos. Por quê? Porque o DNA é muito complexo. O DNA tem bilhões de pares básicos, a gente chama, né? Que é o código, onde está o código do DNA, né?
são basicamente 4 moléculas, né? E o arranjo dessas 4 moléculas a cada pedacinho do DNA que define o código que organiza a vida, né? E aí você teria que identificar nesse código aonde que está o que governa esse tempo de vida, né? E mais que isso, você teria que alterar. Aí eu falei, bom, o único jeito então de resolver esse problema é se a gente desenvolver um cérebro mais poderoso que o nosso, um cérebro artificial. E aí eu fui para o doutorado com essa preocupação, aí voltei do doutorado com essa preocupação e concluí, não, tem que ter um computador de alto desempenho para poder rodar esse cérebro artificial. E aí foi assim que nasceu o Laboratório de Computação de Alto Desempenho, onde nasceu a IARA. E o foco nosso com a IARA foi sempre entender como o cérebro humano funciona, para, a partir da compreensão do cérebro humano, desenvolver um cérebro artificial, né, simulado, rodado no computador, que tivesse o poder de entender o DNA, como ele governa os processos que conduzem a vida da gente, o funcionamento do corpo, e então poder intervir nele, para poder, por exemplo, você ter saúde e viver mais longamente. Então, deixa eu entender. Né? Então, foi aí que o senhor voltou para o Espírito Santo, porque você é capixaba de coração, né? Isso. Então, o senhor voltou para o Espírito Santo... Não só capixaba e cachoeirense. Cachoeirense. Ele é da capital oculta do mundo. Só de lá. Então, o que te trouxe aqui de volta para o Espírito Santo? E como é que foi esse processo? Quer dizer que esse supercomputador, então, ele veio antes do IARA? Veio antes do IARA. Essa história de eu vir para cá é curiosa, porque marca um pouco também dessas maluquices do nosso país, né? Eu fiz a minha graduação na UFRJ em eletrônica e quando eu fui para o mestrado, né? No processo ali de passar do mestrado para o doutorado, eu participei de um projeto muito legal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no caso, né? Que era desenvolver um supercomputador brasileiro, né? E eu fui um dos projetistas. Na época, eu estava ficcionado em entender como tornar o computador poderoso o suficiente para rodar um cérebro, né? O computador conseguir simular um cérebro rodando, né? Aí eu tenho que estudar esse negócio de computação de alto desempenho, como é que pode o computador ser mais rápido. E aí entrei nesse grupo e fui um dos principais projetistas do NCP-1, que foi esse supercomputador que foi desenvolvido na COP, UFRJ. Ele, quando ficou pronto o primeiro módulo, ele era o 7º mais poderoso computador do mundo. Parabéns. Foi notícia no Jornal Nacional, foi notícia no Globo. Isso foi em 1991. Século passado ainda. No século passado. Na época, a gente poderia ter... A gente tinha condições de competir nesse nível, porque os computadores eram feitos com componentes discretos, que você juntava e fazia um computador maior. Hoje... praticamente é impossível isso. Você tem que fazer já um integrado superpoderoso. Na época não era possível fazer esses integrados. Os integrados eram soltos, o computador era uma composição de vários integrados, inclusive um supercomputador. E aí, estudando lá a equipe, eu em particular, desenvolvemos esse computador e foi um sucesso. O Brasil, na época, ele era signatário não era signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? E o Brasil precisava de supercomputador na Embraer e na Petrobras. Na Embraer, eles estavam... E sofreu embargo, né, dos países desenvolvidos. Não podia comprar, porque o supercomputador era uma peça importante naquela época para você fazer bomba nuclear. Então você acabou que atendeu uma dor do país aqui, com o desenvolvimento desse supercomputador. Eu era um dos membros da equipe, mas foi um importante projetista lá da... Bacana. Aí o que aconteceu? Nós desenvolvemos esse supercomputador lá, e tínhamos usado, que a gente recebeu um recurso da ordem de $3 milhões, né, para poder fazer o supercomputador todo. A gente tinha gastado cerca de $1 milhão da época. E tínhamos lá para mostrar e tal, show de bola, o nosso computador. Alguém do SNI, da época, né, Serviço Nacional de Inteligência, o governo era o governo Collor, alguém foi lá, sabe, tipo... homens de preto? Não, de preto mesmo é uma coisa que eu estou falando sério. Quem que foi e tal. Eu participei de uma reunião junto com o coordenador do projeto, que era o professor Amorim, né, que é professor da COP até hoje. Aí eles falaram, nós temos que levar esse computador, fazer uma demonstração lá em Brasília. Olha só. 2 dias depois, a gente
pegou um carro, um computador, tudo dentro, fomos para o Galeão, para a parte militar do aeroporto do Galeão. Nós fomos de avião militar para Brasília, levaram a gente para o Palácio do Planalto. Muita gente não sabe, o Palácio do Planalto tem um bunker. Tem que ter, né? Claro. Para explicar o que era aquilo ali. Descemos lá, fomos para a salinha, veio esse cara do SNI, eu que apresentei. Aí ele apertou minha mão e falou assim, ó, vamos apoiar esse projeto. Passou uma semana, cortaram o dinheiro do projeto. Fala sério. Passou um mês, mais ou menos, o governo Collor, teve uma cena famosa do Collor jogando uma pá de cal no buraco lá. No buraco que ia ser usado para testar bomba. Não, isso não é oficial, né? Nem o governo disse isso, mas ele quis dizer, eu estou botando aqui uma pá de cal, isso foi notícia e tal. Matou seu projeto lá na fase embrionária. E o governo assinou um pré-tratado lá e o Brasil comprou um equipamento chamado Vector Facility, do IBM 3090, que era um computador muito poderoso da época, computador mainframe, né? E ele tinha esse Vector Facility, que chama assim, um hardware especial, tipo uma placa gráfica de hoje que tem no computador, né? Placa da NVIDIA, então era tipo um negócio desse para um computador de grande porte. Comprou uma para Petrobras e uma para a Embraer. Mas aí nessa fase, então, não matou o projeto. Acho que hibernou, que o senhor veio ressuscitar aqui com o Yara. O que aconteceu depois? Eu já estava com a minha dissertação de mestrado praticamente pronta. Eu tinha aplicado para fazer doutorado na Inglaterra. Eu queria ir para a Inglaterra, porque meus professores todos tinham estudado lá. Eu queria ir para lá, né? Aí eu apliquei para 9 universidades. Todas me aceitaram. Eu fiz a prova lá que tinha que fazer do inglês, né? Passei na prova de inglês, ganhei bolsa da CAPES do CNPq, que é o financiador até hoje para esse tipo de coisa. Não fui. Fiquei tão bravo, mas tão bravo com esse negócio, que eu abandonei o mestrado e eu vim para cá, para Vitória, para tomar cerveja e comer frito com pé na areia. Olha só. Para poder curar as dores. Não, eu falei, eu acho que esse caminho da pesquisa num país igual ao Brasil não vai dar certo. Vou seguir outro caminho. Aí eu vim para cá para criar uma empresa que eu queria fazer a Rocks Engenharia, que eu gosto de rock and roll, seria a Rocks Engenharia. Aí eu comprei sozinho não, tive ajuda e tal, mas comprei uma oficina eletrônica, que era a Rocks Eletrônica, mas agora mudou. Sim, conheci a Rocks Eletrônica. Olha só. Eu fui dono da Rocks Eletrônica. Aí era uma vida maravilhosa, passei anos maravilhosos, eu abria a oficina, trabalhava e tal. Dava 6 horas, fechava, eu ia pro bar ali, se eu não sair com os amigos da noite, final de semana garantido na praia lá, tomando uma cervejinha e comendo peruá. Mas aí o espírito da curiosidade falou mais alto e voltou para a pesquisa. Eu tenho uma tia que ela é pesquisadora, assim, altíssimo nível, da UFRJ na área de história, né? Ela ficou muito triste comigo. Ela ficou perdoando, Alberto, não faça isso. Você vai ficar em Vitória, consertando televisão. Eu falei, mas tia, tô ganhando dinheiro, tá bom pra caramba. Aí eu tinha um amigo também, que quando eu estava fazendo mestrado na COP, né, e ele estava fazendo doutorado, ele veio aqui para a UFS. Aí a gente se encontrava muito, né, o Francisco Negreiros Gomes, é o nome dele. Faleceu num acidente de carro, assim, jovem pra caramba, uma pena. Aí ele, volta, Alberto, volta para a universidade. Aí eu me perturbava. Quer dizer que o senhor tinha desvencilhado totalmente da faculdade, não dava aula, nada. Na UFS. Não, nem terminei meu mestrado. Aí eu, tá bom, aí eu vou terminar o mestrado. Aí fui lá, terminei o mestrado. Aqui na UFS? Não, na COP mesmo. Na COP mesmo. Já estava quase pronto. Faltava apresentar. Faltava basicamente escrever mais 2 capítulos e defender. Eu escrevi os capítulos e defendi. Aí teve um concurso na UFS na minha área, na época eu trabalhava em arquitetura. Eu não fui fazer o concurso, mas quase apanhei do Chico, né, o Francisco Negreiros, meu amigo. Aí não teve gente, na época a arquitetura era uma área difícil, você conseguir gente. Aí fizeram outro concurso, tá bom, vou fazer. Aí fiz o concurso, passei. Aí, durante o concurso mesmo, né, um colega de departamento, hoje ele já aposentou, ele me deu uma dura, né? Alberto, você vai ser professor, pesquisador ou você vai ser empresário? Não dá para ser as duas coisas. É aquele momento da vida que você tem que dar um rumo, né? Aí eu vendia a empresa para... Eu tinha, na verdade, um irmão de sócio e um outro colega sócio. Eu vendi para eles e passei a me dedicar à universidade. Fui fazer o doutorado na Inglaterra, voltei e aí a história continuou. Mas me explica aqui um negócio. Então você desenvolveu esse supercomputador, aí teve todo esse perrengue aí, que
que o senhor passou. Não, eu só fiquei muito aborrecido. A coisa ficou meio assim para escanteio. E em algum momento depois o senhor voltou naquele projeto e retomou ele aqui dentro da UFES? O que aconteceu é que, bom, eu fui fazer o doutorado, eu queria até fazer o doutorado na área de redes neurais artificiais, né? Mas o meu professor do mestrado, um dos pensadores mais fantásticos, acho que esse Brasil teve aí nessa área de arquitetura, o professor Edil Severiano Tavares Fernandes, ele já faleceu também, infelizmente, falou: Alberto, você vai fazer doutorado em arquitetura. Depois que você for doutor, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai ficar desperdiçando o que você aprendeu aqui, estudando outra coisa, não. Ele não era muito crente em redes neurais, não, entendeu? Isso faz muito tempo, né? Às vezes eu lembro. Mas o primeiro supercomputador que o senhor desenvolveu não era programado com redes neurais, ou era? Não. Até porque é recente, né? Que realmente começou a... Esse negócio de redes neurais, eu estava na faculdade quando isso começou. Ele foi por volta de... final de 98, 97, 98 ali que começou com esse negócio de redes Teve neurais. momentos, né, teve o primeiro inverno da inteligência artificial que a gente fala, que é quando redes neurais caíam, que caiu em descrédito, porque não estava dando os resultados esperados. Aí teve um renascimento, teve um outro inverno, agora que nós estamos no verãozão aí. Eu lembro de ver o pessoal falando sobre redes neurais, eu falei assim, isso é coisa de maluco. Eu não acreditei na primeira vez, mas quando no mestrado eu fiz uma disciplina, porque eu estava querendo fazer o cérebro, né? E eu estava buscando um caminho mais clássico, assim, da inteligência baseada em regras, a inteligência tipo platônica, né? De lógica. Aí faz essa disciplina aqui, né? Um colega meu me falou, né? Aí eu falei, vou fazer. Aí fiz, eu falei, nossa senhora, é isso tem que fazer isso aqui, tem que fazer neural. Professor, me diga uma coisa. Hoje está muito aí em vários canais aí inclusive podcasts, o pessoal preocupado com a IA, né? Com a inteligência artificial. Muitos dizendo que a inteligência artificial terá a capacidade de suplantar o cérebro humano, inclusive nas funções mais básicas, né? da nossa humanidade, né? E outros já puxam um pouco para o lado esotérico, falando que a inteligência artificial é um alienígena que vai ser controlado por um demônio. Enfim, é um assunto que traz uma polêmica bastante grande aí. O senhor acha que a inteligência artificial, em algum momento, ela irá suplantar a inteligência humana e tomar consciência própria? Consciência de si mesma? Com certeza. Na verdade, ela já superou a inteligência humana em vários vetores. O Grok lançado na semana passada, o Grok 4, né? Inclusive. Super poderoso. Super poderoso. Eu vou voltar um pouquinho para poder dizer por que eu acredito nisso, né? Porque na direção que você tinha perguntado sobre os supercomputadores. Teve esse da COP. Depois que eu saí, e porque não tinha mais recurso, o projeto perdeu muita energia, entendeu? Teve outros grupos que vieram depois de mim, que fizeram um trabalho interessante também, mas nunca teve aquela dimensão mais. Quando eu terminei o doutorado, eu já estava aqui, né? Eu vim para cá, aí fiz meu mestrado, entrei na UFS, fui fazer o doutorado na Inglaterra, voltei, falei, eu preciso ter um supercomputador para estudar o cérebro. Preciso de um supercomputador, porque é uma razão muito simples. Aí, por que eu acredito que... Eu vou tentar conectar com o que você falou, falando desse segundo supercomputador, que foi o Enterprise, que foi o primeiro que a gente fez no início desse século, né? 2003. O Enterprise é aqui na UFES. Na UFES. Foi na UFES que a gente fez. Foi notícia de capa da... Isso, juntando dezenas de computadores. Isso, Foi uma ideia brasileira para alcançar, né, um nível de computação razoável, né? Na época, a gente foi o 42º computador mais poderoso do mundo na classe cluster. Então, foi um feito muito relevante. Você já tinha toda essa bagagem, né? E eu tive apoio, né? Conseguimos recursos na época da Petrobras, via FINEP, né, que viabilizaram a construção do laboratório e a construção desse supercomputador. Precisava do supercomputador para rodar os modelos neurais. Aonde eu queria chegar? Bom, o cérebro humano ele tem cerca de 100 bilhões de neurônios. É um pouco menos, vamos só arredondar para cima, né?
que é mais de 50, vamos arredondar, cerca de 100 bilhões de 80 neurônios. e poucos, né? Inclusive foi descoberto por uma brasileira, né? Isso, Isso. Mediu direitinho. Cada neurônio tem aproximadamente 1000 conexões com outros neurônios. Então, o neurônio faz uma coisa muito simples. Ele recebe informação de, vamos dizer, 1000 colegas. Em cima daquela informação, ele dá uma opinião. A opinião dele é só assim, vou dar um pulso ou não vou dar um pulso. E assim são os outros, né? Tem neurônio que tem mais de 100 mil conexões com outros, né? Enquanto que alguns têm poucos, sinapses, né? Enquanto alguns têm muito menos. Mas na média dá umas 1000. Então, um cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios e da ordem de 100 trilhões de sinapses. Hoje, uma ChatGPT, essa mais poderosa, tem algo da ordem de 1 trilhão de sinapses. Então, falta só multiplicar por 100 para ter o mesmo número de sinapses que o cérebro tem. E tem da ordem de 100 bilhões de neurônios. Um pouco menos. Então, dentro dessa década, nós vamos ter redes neurais artificiais, tipo ChatGPT, que vão ter mais neurônios e mais sinapses que o nosso cérebro. A partir daí, desse supercomputador, foi que o senhor desenvolveu o projeto Yara. Conta pra gente um pouquinho o início do projeto Yara. Como é que a gente chegou no Yara? E fala o que é o Yara. Como é que a gente chega no Yara? Essa história é muito interessante. Eu estava muito focado em ter esse supercomputador para poder desenvolver modelos que eu chamo matemático-computacionais do cérebro. E aí a gente teve muito sucesso. Assim, 2005, 2006, 2007, 2008, nós fizemos muita coisa legal. Principalmente com imagens. Por quê? Eu falei, vamos começar estudando a visão. Porque os olhos são os sensores que levam mais informação para o cérebro. E são muito estudados. Cerca de 30% do nosso cérebro é dedicado à visão. Tem macaco que mais de 50% do cérebro é só a parte de visão. A gente não é tanto, né? Mas é muita coisa. E falei, bom, vamos aproveitar o que os médicos, os neurofisiologistas, os psicólogos já estudaram sobre essa parte e vamos tentar entender como o cérebro faz essas coisas e fazer esses modelos rodar no nosso supercomputador e ver se a gente consegue ir aprendendo cada vez mais sobre o cérebro. E assim a gente descobriu muita coisa. Uma coisa que pouca gente sabe, que o nosso laboratório, em 2008, tinha o sistema de reconhecimento de face por imagem mais poderoso do mundo. Caramba. E era super rápido. Tem vídeo, saiu na Gazeta para mostrar. Infelizmente, na época, a gente não tinha esse espírito empreendedor. Senão, esses aparelhos que tem hoje em qualquer lugar, aí na portaria do prédio, lá que você olha assim e abre a porta, podia ter sido o resultado de desenvolvimento da USP, uma startup da USP, mas naquela época a gente não estava pensando muito nisso. Mas a gente esgotou o que a gente podia estudar com imagem estática. Bom, agora como é que a gente faz? Vamos botar uma câmera num robô, né? E vamos estudar. Logo a gente viu que no laboratório era muito simples. Não tinha muito desafio científico na direção que a gente queria do cérebro, né? Falei, vamos botar o robô do lado de fora. Aí logo a gente viu, tem uma infraestrutura enorme que a humanidade fez, né? De estrada, de semáforo, de lei de trânsito, regra, um monte de coisa. Vamos botar num carro, vamos botar uma câmera no carro e vamos começar a estudar como que o nosso cérebro permite a direção. Foi assim que nasceu o projeto Yara, em 2009. Mas, professor, você comentou aí que você se pautou no seu desenvolvimento em cima do que a ciência conhece do cérebro humano. Porém, é muito dito que a gente não conhece nem 10% do cérebro humano, do funcionamento do cérebro humano, né? Então, você acha que com esse grau de conhecimento real do funcionamento do cérebro humano, a gente vai ser capaz de produzir algo que vai suplantar esse cérebro? Com certeza. Eu acho que quase todas as medidas a gente já suplantou. Por quê? Como isso foi possível, né? Nos meus estudos, principalmente quem estudou muito o cérebro foi o pessoal da área médica, biológica e tal, plugando os sensores no cérebro. Aquele professor Nicodelis, né? Nicodelis, ele é bom pra caramba, um brasileiro aí que é um dos papas mundiais nessa área, né? O que se sabe muito sobre o cérebro até hoje, o biológico, é assim, imagina uma escala assim, né? Vou fazer uma escala aqui,
aqui é o cérebro todo e aqui são as moléculas que compõem o cérebro. Se você for andando nessa escala, moléculas, aí você tem aqui células, aí grupamentos de células, grandes circuitos neurais, grandes regiões do cérebro até o cérebro inteiro. Então, a gente sabe muito aqui, porque você consegue olhar com o microscópio, você consegue plugar um fio ali e ver, e você sabe muito no final, porque é da psicologia. Como é que o cérebro funciona no nível que os psicólogos estudam, né? Como uma caixa preta, né? Como é que você pensa. Como é que chega daqui para ali. Mas no meio é muito difícil. Tem um esforço enorme da humanidade que está em curso, que chama Projeto Conectome, que você está tentando ver como os neurônios todos do cérebro se conectam. Onde estão eles e como é que eles se conectam, para entender os grandes circuitos. E aí, então, cobrir essa parte central, que é muito difícil. Claro, também muitas pesquisas com animal, mas também com o nosso cérebro humano. Só o que aconteceu, né? A turma da computação estava trabalhando ao mesmo tempo. E o trabalho da computação tentou tirar toda a complexidade que tem nas redes neurais biológicas e tentar ficar na essência. E aí tem o que a gente chama de redes neurais artificiais, que são modelos matemáticos, computacionais, muito simples, que basicamente é aquela ideia que eu falei. O neurônio recebe informação de vários neurônios, toma uma decisão e manda para outros neurônios mais para frente. E com esses modelos matemáticos muito simples, os resultados são muito equivalentes ao que você vê no cérebro biológico. A gente verificou lá, nós temos artigos científicos mostrando, né? Ó, essa região aqui do cérebro, esse nosso modelo aqui faz a mesma coisa que ela faz. Essa outra região do cérebro, esse modelo aqui, ó, tá vendo? Tá batendo certinho. O médico mediu lá, botou, né, os eletrodos, ó, tá dando o mesmo resultado praticamente que o cérebro tá dando. Mas aí vocês pegaram, então, esse modelo, levou para a rua e como é que se transformou no Projeto Yara? Aí é que tá. Se eu chegasse e falasse essas coisas que eu estava querendo fazer na década de 2000, na década de 2010... porque nós estamos falando de algo que você estava pensando 15 anos antes do Elon Musk vir a público aí para poder falar do Tesla. Nunca iam me dar dinheiro. Mas... E eu tentei conseguir dinheiro com essas propostas e vi que não tinha chance. Eu tomava logo... Você tá, né? Aqui não é Asimov, não. Aqui é terra, você tem que focar. Aí eu falei, vou propor coisas que me levem na direção, mas que sejam palpáveis. Daí surgiu o Projeto Yara. Carro autônomo estava começando a ser discutido. Era difícil conseguir financiamento, mas pelo menos eu tinha uma argumentação que lida por pares, né, que quem decide no CNPq, na CAPES, aqui na FAPES, né, que é a fundação... Faz sentido, né? São pares, e eles falam, não, aqui o Alberto pelo menos não está pegando tão pesado. E aí eu tive muita assim, sorte, né? Não sei se devo dizer essa palavra, mas eu recebi recursos. Particularmente, sou muito grato ao governo do Estado do Espírito Santo e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, que eles que deram o grosso do dinheiro do Projeto Yara. Que a gente pôde comprar o carro, os primeiros sensores. E aí, uma vez que a gente teve esse dinheiro inicial, né, a Yara virou um laboratório. A Yara significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile. Em inglês é o contrário, né? Automóvel Robótico Autônomo Inteligente. Então, ele é um laboratório só de equipamentos e coisas que a gente botou na Yara, deve ter quase R$1 milhão. Então, ela é um carro valioso. Mas a programação dele foi em rede neural logo no início? Sim, a gente sempre tentava fazer neural. Né? Mas outras, exatamente, mas dentro da Yara a gente botou um mini supercomputador também. Por que a gente escolheu o veículo que a gente escolheu para a Yara? A Yara é um SUV, não tem no Brasil até hoje, é um SUV importado, é um Ford Escape Hybrid. É o nome desse carro, é um SUV feito nos Estados Unidos. Quem usa muito lá, usava, né? Não sei como é que está hoje, taxista, porque ele é híbrido. Ele é basicamente movido a eletricidade. O motor que faz o carro andar mesmo é um motor elétrico. Mas ele tem um motor gasolina que carrega a bateria que faz andar esse motor elétrico. Então, ele é híbrido. Então, dentro dele tem uma bateria poderosíssima, capaz de gerar uma energia danada, assim, muita energia, entendeu? Que poderia se alimentar o computador. Exatamente. Tem um sistema de energia da ordem de 40 kW na Yara, e eu precisava de 6 kW
para rodar os computadores. Esse modelo de carro, entendi. Para rodar os computadores. Na época, eu precisei botar 4 servidores super poderosos atrás dela, que em conjunto consumia 6 mil watts. Que ano era isso, professor? Só para isso foi em 2012. Professor, eu estou vendo o senhor falar aqui, apesar do senhor ter uma formação técnica na área de engenharia, computação, eu vejo que para o senhor desenvolver os trabalhos que o senhor se propôs a desenvolver, o senhor teve que ir muito além do conhecimento acadêmico que o senhor aprendeu. O senhor teve que desenvolver, talvez, questões filosóficas, né? Um pouco de filosofia, lógica platônica, se aprofundar no estudo da medicina, né? Conta pra gente um pouco esses desafios aí, um engenheiro dominar questões que são inerentes ao campo da medicina. Antes de falar da medicina, porque você tocou uma coisa interessante, né? Quais habilidades, né, precisa para fazer as coisas que a gente fez, né? E a gente ter conseguido fazer Yara é realmente uma coisa fortuita que envolve muitas coisas. Como eu falei, eu fui dono da oficina eletrônica. Na verdade, antes de ser engenheiro, eu fiz um curso por correspondência de rádio, televisão e eletrônica do Instituto Rádio Tec Monitor. Eu tinha 12 anos de idade. Olha só. Eu fiz o curso. Esses cursos são bons, o ensino à distância funciona. Eu aprendi tudo, com 13 anos. Só se dedicar, né? E meu pai faleceu, né? Eu tinha 12 anos, meu pai faleceu. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E eu comecei a trabalhar na oficina eletrônica lá em Cachoeiro, na Castelo do Lar. Não sei se ainda tem a Castelo do Lar. Aí eu fui técnico lá, aprendi pra caramba, entendeu? Como técnico. E lá que eu vi que era possível fazer engenharia eletrônica. Então, para eu conseguir fazer Yara, eu tive que projetar muito hardwarezinho, entendeu? Que é difícil para um aluno da UFES, na carreira que ele faz, que é mais de um engenheiro, não é de um técnico, ele conseguir desenvolver aquilo. Então, isso foi muito importante, esse aprendizado. A formação como técnico, né? Como técnico. Que hoje no Brasil é tão desvalorizada, né? Eu valorizo pra caramba. Não, adoro sim. quando eu pego um aluno da escola técnica lá na UFES. A indústria, ela requer muito, mas sim. Os alunos hoje, eles fogem do ensino técnico. Mão na massa. A escola técnica é muito boa, o IFES, né? Aí ele forma muito técnico, mas os meninos são tão bons que eles vão fazer engenharia, medicina... Direito, né? Porque eles são bem formados, né? Ele pode passar no Enem para qualquer coisa, né? Eu dou sorte que alguns venham a trabalhar com o nosso grupo lá e ajuda muita gente nesses projetos que a gente sempre está fazendo. A formação da escola técnica, que é o IFES, né? A origem do IFES é muito boa. Aí, conectando, você falou, isso foi importante. Outra coisa importante foi, desde cedo, o interesse nessa coisa, né? Então, eu ainda estava assim, na faculdade e eu estudava livro de medicina, por minha própria conta. Eu fui casado com uma médica, anestesiologista, aí ela conseguiu muito livro para mim, e mais tarde eu mesmo que passei a comprar. Então, eu já li assim, mais neurofisiologia que um aluno formado de medicina, certamente. Eu li neurofisiologia no nível de pós-graduação. Eu estou entendendo agora como é que foi a sua transição de empresário para acadêmico. Só que aconteceu o inverso também, né? O senhor, como acadêmico, acabou incentivando a formação de várias empresas. Inclusive, o Yara deu início à motora, né? Como é que foi esse processo aí no início? Eu tomei muito puxão de orelha, né? Por causa de coisas que a gente fazia e ia para a estante, né? Igual esse negócio de conhecimento de face que a gente fez, muito legal e tal. Aí o aluno formou e tal, publicamos o paper, fica lá na estante, lá que bonitinho aqui e tal. Aí falei, pô, não pode ficar só assim esse negócio. Eu já tinha tido experiência como empresário, né? Aí eu comecei a incentivar os alunos, né, a empreender. Aí um dos primeiros assim que empreenderam foram, por exemplo, alunos meus que criaram a Mogai, que é o Franco da Mogai. Sim, foi meu aluno e orientando também na área de iniciação científica, né? Mas até que chegou essa turma que entrou no Yara, né? Que eles viram mesmo assim, pô, a gente está conseguindo fazer coisa aqui padrão mundial, pô, temos que empreender. E aí formou-se, uma das primeiras empresas foi a Motora, né? De ex-alunos lá, nem todos ex-alunos, né, mas a liderança, né? E eles pegaram e fizeram um trabalho muito curioso. Assim, não, eles pensando, né?
não, fazer carro autônomo no Brasil vai ser muito difícil. Se a gente pegasse e invertesse a tecnologia, né? Porque para o carro se autodirigir, né? O carro autônomo ele se dirige sozinho. Ele tem que entender como é que dirige. E se a gente usar essa inteligência para poder avaliar o motorista? Uhum. E é isso que o principal produto da Motora chama Driver Analytics, que é um avaliador, analisador do motorista. Aí eles têm esse produtinho que você instala em caminhão, em ônibus, de grandes empresas de transporte, né? E eles ajudam o motorista. Esse é aquele que, se você bocejar, ele desliga o motor? Não desliga o motor não. Mas ele avisa o motorista, olha, para descansar, que pode estar perigoso e tal. Mas na Vale, por exemplo, são usados os veículos autônomos, né, para fazer lá, os caminhões, né, lá dos minérios de ferro. Como é que funciona aquele sistema lá? Essa história ela é curiosa no sentido de que a indústria que o Brasil tem, né? A gente tem poderosas indústrias muito tecnológicas, como a Embraer ou a Petrobras, mas a indústria de mineração ela é mais extrativa mesmo, né? E, embora eu acho que eles fazem um trabalho muito legal na área de desenvolvimento científico e tecnológico, a Vale, né? A ArcelorMittal e tal, eles estão realmente tentando avançar não só naquilo que eles fazem explicitamente, que é a parte mineral, mas também tudo que vem em volta, né? Não houve ainda um investimento significativo dessas empresas em desenvolver tecnologia nacional nessas áreas de apoio, tipo transporte. A Vale, ela conseguiu uma empresa lá da Austrália que faz caminhões grandes, aqueles que chama linha amarela, que é um caminhão muito grande, é uma roda desse tamanho, que são autônomos, né? A tecnologia eu chamaria de autonomização, que essas empresas que eu colocaram lá usam, é uma tecnologia já de algum tempo, que é fundamentalmente baseada em GPS. Entendi. Aí o carro tem que funcionar, praticamente ninguém pode entrar lá quando eles estão andando, porque o risco... Exatamente, a capacidade de percepção deles não é tão avançada quanto um carro que precisa... Professor, voltando aqui nessa questão do veículo autônomo, né? Você tem a Yara, o desenvolvimento continua ou você continua? É um laboratório, ela toda hora tem gente, aluno trabalhando nela em alguma coisa, né? Então, inclusive foi usado lá naquele avião da Embraer, lá no taxiamento. Como é que foi aquele processo lá? Como é que saiu do carro para o avião? Olha só, a Yara, né? A gente estava desenvolvendo a Yara, a gente fez um feito muito relevante com a Yara em 2014, que a gente estabeleceu como meta, que a Yara dá uma volta no anel viário da UFES aqui em Goiabeiras, né, sem intervenção. Aí a gente conseguiu isso a primeira vez em 2014. Aí isso trouxe muita curiosidade da mídia e tal, foi importante. E depois, em 2017, a gente conseguiu que a Yara fosse daqui até Guarapari de forma autônoma. Eu lembro. Né? Saiu daqui de Vitória, passou pela ponte, né? Pela terceira ponte, foi até chegar lá e parar embaixo de uma árvore lá em frente ao Cantinho de Curuca, onde eu falei para vou botar para parar aqui. E aí, foi daqui até lá. Aí isso tinha alunos meus, ex-alunos que trabalhavam na Embraer. A Embraer vive roubando meus alunos. Né? Que eles pagam bem. Mas é um roubo bom, né? Eles pagam bem, né? Tem oportunidade lá de coisa muito legal e alguns vão para lá, né? Aí esses alunos meus falaram para o pessoal lá, né? Olha, tem o pessoal lá da UFS aí, traz o professor Alberto aqui para dar uma palestra. Aí eu fui lá na Embraer, dei uma palestra lá do que eu estava fazendo. Aí eu provoquei, gente, será que não tem alguma coisa que a gente pode fazer junto? Vamos fazer alguma coisa junto. Aí surgiu o projeto do taxiamento autônomo, primeiro taxiamento autônomo de aeronave a jato de passageiro do mundo, que a gente conseguiu fazer junto com a Embraer. E isso hoje está sendo aplicado ou foi só um experimento? Não, a Embraer estima que essa tecnologia deve entrar em produção por volta de 2030. Eles fazem as coisas... bem devagar. Não é que é devagar, né? A Embraer é uma das maiores especialistas do mundo em fazer avião certificável. Porque uma coisa é você fazer um avião. Outra coisa é você, que é o cara que vê lá se esse avião tá bom, falar assim, não, esse avião tá bom, pode voar, não tem perigo, entendeu? Então, para fazer isso é muito difícil e laborioso, entendeu? Aí, nesse sentido que vai demorar, né? Você pode ter visto, eu vi uma propaganda que tem isso, né? Mas é certificável. Quando a Embraer colocar,
né? Aí se torna. Existe hoje alguma aeronave no mundo que tem um sistema de taxiamento autônomo? Não. Que eu ou esse projeto da Embraer vai ser o primeiro? Que eu saiba, não. O único parecido que a gente viu que fez taxiamento autônomo, a aeronave parava, aí vinha um veículo sem cabine, assim, um veículo específico, aí ele grudava na roda dianteira da aeronave e aí fazia o taxiamento. Aí o taxiamento era o veículo que era autônomo. Não, era o avião. No nosso caso foi o avião. Foi um desafio. Logo em seguida foi quando o senhor começou a trabalhar com robôs, que fez também os robôs, não foi? Conta um pouquinho como é que saiu dessa fase dos veículos autônomos para a robótica. Pois é, isso foi um sucesso muito grande, esse resultado, né? A gente fazer o primeiro taxiamento de uma aeronave a jato de passageiro do mundo, né? Aí foi notícia mundo afora e tal, né? E a Embraer gostou muito. E ele falou assim, ó, nós estamos com um projeto, a gente quer que vocês ajudem a gente no projeto. Que é do eVTOL, que é aquele... que hoje chama carro voador, né? Que ele levanta verticalmente, posa verticalmente eletricamente e anda em alta velocidade horizontalmente. Isso vai revolucionar aquela viagem que você faz, tipo, para Guarapari. Vai substituir helicóptero, né? Basicamente. Não, eu acho que não. Hoje, por exemplo, eu quero ir ali em Perazul, tomar um vinhozinho e tal, comer um restaurante bacana. Aí você tem que dormir lá. Que você vai tomar vinho e não vai poder voltar. E também aquela estrada não é fácil, né? Não. Então, imagina que você vai aqui na praia de Camburi, paga ali um ticket, aí entra no eVTOL, pousa lá em Perazul. Aí você vai no restaurante, então pega um Uber lá. Aí o senhor desenvolveu esse projeto. A Embraer chamou a motora, que tem ex-alunos excelentes lá, para poder desenvolver a autonomia do eVTOL, sistema de autonomia. Então, claro, a aeronave é toda eles que vão fazer, eles entendem dessa parte de aviação, e a motora está desenvolvendo a parte de autonomia. Mas dentro do padrão Embraer, que é interessante, que na verdade a gente demonstra como que a ciência garante tal funcionalidade, etc., e entrega a documentação. Aí eles vão fazer tudo de novo, mas segundo as regras, né? Me diga uma coisa, professor. Você é um pesquisador da academia, né? Como é que é essa questão de desenvolver tecnologia de ponta, como a que o senhor está colocando aí, e ao mesmo tempo você conseguir não passar o segredo para o inimigo, né? Porque essa questão de roubo de tecnologia é o carro forte no mercado internacional. Então, como é que o senhor está conseguindo desenvolver todos esses projetos de uma forma assim, até muito antes da gente ouvir falar em outros lugares no mundo e ao mesmo tempo conseguir preservar o segredo da tecnologia que o senhor está desenvolvendo e só abri-lo dentro do conjunto ali, do grupo que o senhor quer abrir, né? E pelo que eu sei, até agora a única patente, você só tem uma patente internacional. Sim. Como é que vocês estão conseguindo administrar o sigilo, vamos dizer assim? Rapaz, eu tenho esses vários chapéus, né? Aí o chapéu acadêmico é o que eu mais prezo, né? Meu chapéu acadêmico. E na academia, eu sou um advogado do software livre. Por quê? Porque o software livre, ele viabiliza muito do que a gente faz. Eu tiro muito proveito do software livre. Então, todo o código da Yara é livre. Ele é aberto. Está tudo aberto lá no GitHub. Você pode ir lá, você vai ver tudo. Uhum. Entendeu? Claro que são 4 milhões de linhas de código aproximadamente, da última vez que eu medi. E aí, até para você compilar, assim, botar para rodar, é praticamente impossível para quem não tenha tido a formação apropriada. Mas, de toda forma, eu acho que tem que ser dada essa contribuição. Houve uma época, né, principalmente na década de 2000, no início do nosso trabalho lá, que a gente viu que a gente está fazendo coisa que tinha muito valor, que é da época dessa patente, que eu falei, não, tem um chamamento, né? O Brasil fez esse chamamento para a gente publicar patente. Não, a Universidade do Brasil tem pouca patente. Tá bom, vamos fazer umas patentes aí.
Aí eu aprendi no processo, né? Primeiro que fazer patente dá um trabalho e é chato pra caramba e custa muito caro. E aí o que eu aprendi, tudo bem, é caro, é chato, mas pô, tem que fazer, vamos fazer, né? Mas qual o problema da patente? A patente, ela diz exatamente como você vai fazer o negócio. Só é aceitável como patente você dizer, eu tenho que fazer assim, 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 com um nível excruciante de detalhe. Então você está abrindo, a patente abre. Então por que você faz a patente? Para proteger o que você está dizendo que você fez e demonstrando que você fez. Mas como é que você vai proteger se você for o professor Alberto? Não tem condição de proteger nada. Entendeu? Vem a Microsoft, sei lá, o Elon Musk. Eu copiei aqui. O Elon Musk copiou minha patente. Aí vou jogar um advogado. Aí ele tem uns advogados fortão, entendeu? Muito mais poderoso, meu advogado tá frito. Eu aprendi que patente é um instrumento de defesa. Então, o Elon Musk talvez faça patentes aqui ou ali, ou a Microsoft. Ele, inclusive, não gosta de fazer patente. Ele vive abrindo patente. Ele também tem esse pensamento de que se pudesse ser aberto, ele vai fazer aberto. Que, na verdade, você tem que ganhar pela competência do resultado que você colocou, entendeu? Você tem que defender a patente, que você defende é com o advogado, né? Você fiz essa xícara aqui, fiz a patente, ninguém pode copiar minha xícara. Aí estou vendendo lá minha xícara e eu tenho os advogados poderosos para proteger. Se alguém fizer uma xícara igual, o advogado vai lá e fala com ele lá que ele não pode fazer isso, não. Então, imagina o mundo todo querendo fazer carro autônomo. Aí, como é que nós da UFES, entendeu? Porque você não fica sozinho, a UFES vem para te ajudar. Mas eu cheguei à conclusão que não é o caminho. O caminho é segredo. Mas, pô, Alberto, você faz tudo código aberto, como é que é segredo? Tem uma parte do código que é quando a gente faz os primeiros testes, valida e tem resultado suficiente para dar o resultado científico, né? Publicar, formar. O aluno tem que publicar, senão ele não consegue virar mestre nem doutor. Aí aquilo ali é a base. Mas para você fazer daquilo um produto, é muito difícil. Então, a motora, ela vai lá, aprendeu um monte de coisa lá, tal, aí publicou e tudo, aí eles vão lá e dão a forma de produto. De um produto final, e esse produto final é segredo, tá trancado lá com proteções, com chave de criptografia, etc., para ninguém copiar, entendeu? Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo de transformar essas pesquisas acadêmicas em realidades empresariais, né? Porque aqui no Brasil, você sabe que é bem complicado a gente unir a academia com a indústria. Como é que o senhor conseguiu esse caminho para gerar tantas empresas? Inclusive, fale um pouco mais das outras empresas aí que o senhor ajudou a criar. Rapaz, o caminho foi de falta de juízo. Meus colegas, pelo menos, falam isso. Alberto, você não tem juízo fazer um negócio desse. Porque a universidade, a academia, ela mede a gente pela publicação, basicamente. Agora começa a ter um pequeno movimento ali para valorizar outras coisas, mas é publicação. E se você quiser fazer um troço legal, eu quero fazer essa xícara aqui, né? Não só fazer um modelo da xícara, um estudo da xícara, mas você quer fazer ela, demonstrar que ela ficou boa e tal, vai um caminho muito mais longo. E muito parte desse caminho não é publicável. Então, a Yara, para fazer Yara, tinha que ter lá uma eletrônica que gira o volante, entendeu? Eu tinha que botar os computadores lá, fazer eles caber, fazer um suporte, parafusar, prender, para eles não ficar quicando. Nada disso dá publicação. Então, eu poderia publicar muito mais do que eu publiquei. Eu sou muito produtivo, né, nas avaliações do governo aí. Eu sou muito bem colocado como pesquisador por produtividade acadêmica na forma de paper. Eu poderia ter o triplo do que eu tenho se eu não tivesse o que eu gosto de fazer. Então, isso é a primeira coisa. Foi possível essas startups porque eu gosto de fazer, eu gosto de ver a coisa funcionando, né? E outra coisa é lutar contra a burocracia, né? Você não pode fazer muita coisa, né? Não pode, a lei não permite. Aí como é que você faz para saber que você pode fazer? Você tem que estudar a lei. E é um troço chato pra caramba. Aí eu enfrentei essa dificuldade. Vou ler aqui a lei, vou ler aqui o regramento. Engenheiro, médico, advogado, filósofo, qual mais a qualidade o senhor tem? Não sei. Mas é verdade. Se você olhar aquelas pessoas que conseguiram da academia
fazer coisa, é porque elas tiveram que fazer esse autodidatas, esforço, né? Ou seja, é desanimador a gente vê que o Brasil, a gente conta com pessoas como o senhor, né, mas são pontuais. É o esforço pessoal que o senhor consegue vencer esse mar de burocracia e consegue furar esse negócio aí e fazer algo produtivo. Mas é muito mais fruto de um esforço pessoal do que de um ambiente propício, né, para a inovação. Exatamente. Como cria esse ambiente propício sem precisar de uma pessoa que vai pessoalmente ter esse ímpeto, fazer esse sacrifício, essas coisas? Dinheiro. Então, o que teria que ser? Eu tô lá no meu laboratório, né? Alberto, você vai ficar produzindo, que vai ser bom nesse negócio de fazer paper, ciência. Você faz isso aí. Ah, mas tem que fazer essa burocracia. Não tem problema, vai ter uma secretária que vai fazer essa burocracia. Ah, precisa comprar isso aqui. Não tem problema, vai ter um técnico administrativo que vai cuidar das compras. Poxa, tem que fazer um suporte para botar o computador. Não tem problema, vai ter um engenheiro que vai estar no laboratório e ele vai fazer o projeto, vai pegar, vai falar com o cara das compras, vai comprar os itens, a secretária vai cuidar da burocracia para fazer prestação de conta e você vai concentrar no que você sabe fazer. Não tem dinheiro, eu não tenho a secretária, nunca tive, não tenho engenheiro, nem tenho técnico administrativo. Eu não pedi milhares de vezes, nunca consegui. Para o meu departamento, claro, meus colegas vão dizer assim, não, Alberto, não foi bem assim não. Mas eu consegui vários servidores para trabalhar no departamento. Pessoas da universidade que não são professores pesquisadores, né? Uhum. Que poderia ser uma secretária, um engenheiro, né? Esses que precisavam, né? Aí ia lá, choramingava com o diretor do centro, com o reitor, nós precisamos, a produção está me atrapalhando, eu queria fazer, eu tenho que ficar cuidando disso. Tá bom, Alberto, toma aí. Aí a pessoa via para o departamento, nada disso, Alberto, vai atender todo mundo. Professor... e eles estão certos, né? Não pode, tudo bem, parabéns, né? Você fez um esforço e ajudou, mas não foi só você não, né? Eu também ajudei lá, sei lá. Mas o técnico vai atender todo mundo. Tá bom, o problema é que não tem isso. Devia ter... Tem um polo ali de serviços dentro de cada departamento. Exatamente. Se você for numa UFMG, ou como na UFRJ, onde eu estudei e trabalhei em projeto, tinha uma secretaria, entendeu? Poderosa, que atendia a gente, que cuidava de compra, cuidava de prestação de conta, tudo. Tinha engenheiro. Eu fui um engenheiro, que eu me formei. E aí, bom, isso talvez muitos não sabem, eu fui funcionário da UFRJ. Eu fui contratado, carteira assinada. Não, como pesquisador. Eu fui pesquisador, carteira pesquisador. Que nessa época que eu trabalhava nesse projeto, ganhava bem pra caramba. Porque eu fazia o mestrado e, além disso, era funcionário. Eu pedi demissão. Eu era funcionário público. Olha só. Quando eu fui pedir demissão, o pessoal falou assim, como é que faz mesmo? Ele está pedindo demissão. Inacreditável, eu não sei como é que faz Professor. Isso. Aí é fácil pra caramba. Por incrível que pareça, depois que eles viram, eu só tinha que preencher um formulário. É só isso aqui? Demoraram uns 2 dias lá para descobrir. Não, é só você assinar aqui. O professor... Para entrar é complicado, para sair era fácil. Hoje nós temos aqui no Espírito Santo um debate que está em voga aí, que é sobre transformar a cidade de Vitória aqui em um polo de inovação, né? Para isso tem uma proposta aí, tem um projeto da cidade de inovação. Sim. Que está vinculado ali, é uma infraestrutura vinculada ao IFES, né? Como pesquisador, como é que você vê o seu trabalho no âmbito desse hub aí? Como é que você acha que a gente poderia transformar essa iniciativa em realidade? Porque hoje a gente tem aí, de certa forma, uma disputa de egos que tem prejudicado a realização, né? Transformar isso em uma realidade, né? Nós temos ali, principalmente em ano de política, com as eleições se avizinhando, temos ali trocas de reitores que eventualmente não comungam das mesmas ideologias, temos o governo do estado, temos a própria prefeitura de Vitória ali. Como é que você acha que a gente pode unir todos esses agentes em prol de um objetivo que é maior do que todos eles? O que é a cidade de inovação? Como eu olho, né? Aqueles prédios maravilhosos do IBC. Uma área fantástica, colada na UFES, no IFES, pertinho, dentro de um lugar que é um ambiente que é super, vamos dizer assim, tem uma cultura acadêmica, os alunos nossos, né, do IFES, dali do fácil acesso, né? Eles todos moram ali. Então,
aquilo ali podia ser um Vale do Silício aqui de Vitória. Porque está no lugar central, está disponível, os prédios estão lá. O que tinha que fazer? Tinha que deixar a gente usar. Mas o que acontece é que é difícil. O IFES está de parabéns, ele é o gestor daquilo ali. Claro que não é sozinho, tem todos os órgãos que você mencionou. Mas eu acho que tinha que fazer rapidamente, dar aquele espaço. Vamos errar. Puxa, não devia ter dado para o Alberto, tinha que ter dado para o João, ou tinha que ter dado para o Alberto, não tinha que ter dado para o João esse espaço aqui, né? Pega aquilo ali e fala, olha, tá aqui, mas não está pronto, não tem ar-condicionado, não tem iluminação, o chão tá ruim. Oferece, olha, você vai ter que se virar aí com o chão. Tá? Então, talvez tenha um outro que vai se fazer alguma coisa, mas está muito parado. Eu acho que essa é a primeira coisa. Outra coisa tinha que ter uma injeção de coragem nos empresários locais. E um chamamento a essas empresas grandes, que não tem empresário, assim, né? São muito grandes, né? Tipo a Vale, a ArcelorMittal e tal, para botar dinheiro de risco. Eu sei que não é fácil. Ou até levar os seus centros de inovação lá para dentro. Né? Isso eu tenho dúvida que seria bom. Por quê? Misturar interesses. Não. Esses centros de inovação, eles cumprem um papel dentro da empresa que pode não estar alinhado com a cultura desejável, que eu acho que a cultura que vai ter chance de sucesso é essa cultura de aproveitar o caldo que tem ali de pessoas e tal, que estão ali, entendeu? Então, eu acho que ali é um lugar onde deveria pensar assim, um Vale do Silício. E o pessoal que tem grana, tirar a mão do bolso, eu vou investir aqui e correr risco. Porque paga, eu duvido que não paga. Claro, vai demorar um pouquinho, você vai investir em 10 startups, aí 9 vai quebrar, mais uma vai pagar as 10, entendeu? Isso é assim no mundo todo, não vai ser diferente aqui. Abrir, por meio de editais, faz tudo bonitinho, mas abrir para as startups que existem e as que querem se constituir, ocupar o espaço. Excelente, professor. Você acha que, por exemplo, se houvesse aí uma união dos pesquisadores locais na formação de um grupo ali que pudesse abraçar essa iniciativa e sensibilizar as autoridades, você acha que você vê isso como algo viável? Eu não vejo. Meus colegas, professores, pesquisadores, eles estão naquela maquininha que eles não têm alternativa de estar, que é da produção de ciência ali de amplo escopo, produção de paper, e é muito difícil a vida deles, que eles não têm também a secretária, não têm engenheiro, né? Tem que se virar de tudo quanto é jeito. Aí você vai pedir eles para fazer isso, eles já tentaram, muitos tentaram, e eles vão ficar desanimados. Puxa, de novo, tá? Alguns você vai convencer, tá? Vou lá. Vão lá, não, isso é boa, vão lá. Aí vai lá e ouve 10 palavras boas, aí ouve 2 ruins, olha assim, vai ser de novo essas 2 aqui que vai valer, aí o cara desiste. Eu tenho uma trajetória também na universidade, na administração, que eu precisei ter. Quando eu voltei do doutorado, o departamento de informática não tinha espaço, a gente vivia espremido dentro do prédio da mecânica, não é terrível. Falei, gente, eu quero ser chefe de departamento, porque vocês ficam reclamando de mim, que eu estou reclamando de espaço e tal. Então já me falaram aqui, por que você não vai resolver? Você não faz alguma coisa? Tá bom, então eu quero ser chefe de departamento. Aí fui eleito chefe de departamento. Aí como chefe de departamento lutei lá, conseguimos algumas coisas, prédio e tal. Aí eu falei, gente, ainda tá ruim e tal, temos que fazer alguma coisa, mais coisa. Por que você não vira diretor de centro? Vai lá, reclama lá. Aí virei vice-diretor de centro, né? Eu, professora Mariela, que foi a diretora. Aí no nível de direção de gente, o CT está precisando de uma injeção aqui de energia, de recursos. A universidade também precisa fazer algumas coisas e tal. Virei pró-reitor de planejamento. O povo já queria que eu fosse candidato a reitor. Eu falei, não, aí já tá bom, já dei a contribuição. Entendeu? E nesses movimentos, né, a nível fora da universidade, né, a nível do Estado e tal, hoje eu sou o diretor do Instituto de Inteligência Computacional Aplicada do Estado. Foi um órgão que o Estado criou por pressão de pesquisador, igual você falou, né, aí foi criado o CEPID, né, que é tipo um laboratório de pesquisa do Estado,
que fica ali em Cariacica, que foi criado o I2CA, né, o Instituto de Inteligência Computacional Aplicada, para a gente tentar contribuir na área de IA também. Mas é muito trabalhoso. Professor, que delícia essa conversa, viu? Gostei demais do nosso bate-papo, mas infelizmente a gente está chegando no fim. Inclusive, eu queria até, em outra oportunidade, falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico da UFES, lá que o senhor coordenou, pois é. Mas assim, eu queria finalizar com uma última pergunta. Sim. Eu queria que o senhor falasse agora para aquele jovem que está estudando, que está fazendo sua faculdade, com todas essas dificuldades aí. Queria que o senhor desse uma dica para esse jovem, usando toda a sua experiência, qual o conselho que o senhor dá para que ele seja uma pessoa bem-sucedida, que ele seja um acadêmico bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, usando e eventualmente se transforme num pesquisador inovador, né? Isso aí. E o conselho que eu dou, que eu acho que é mais importante, seja otimista. O otimista, quando ele está certo, é bom para ele e para os outros. O pessimista, quando está certo, é ruim para ele e para todo mundo. Então, queira estar certo, né? E isso ser bom. Então, tem que ser otimista. Estão vendendo muito pessimismo, né? Uhum. Crise climática, a IA vai matar todo mundo, vai ter guerra nuclear. Não vai acontecer nada de ruim. Seja otimista. E trabalha para que as coisas sejam boas, que as coisas deem certo. E é muito fácil, sabe? Pegar uma garrafa de PET que está no chão, botar no lixo. Coisinha pequena que você for fazendo, vai somando, entendeu? Imagina que toda vez que você vê tem uma oportunidade, que às vezes você viu, mas não tem oportunidade de pegar um lixo e jogar no lixo. Se você fizer isso ao longo das suas 30, 40 anos de vida, quanto de lixo que você deu bom destinação, entendeu? É do pequeno. E acreditar, não, eu vou estudar, sei lá, engenharia ambiental, porque eu vou ajudar a resolver o problema da crise climática. Não sei como, tal, eu quero, eu acredito, eu sou otimista que alguma coisinha eu vou fazer. Então, eu acho que é isso, ser otimista. Bacana. Muito obrigado, professor Alberto, por compartilhar tanto conhecimento, histórias incríveis aí. Galera, se vocês curtiram, não se esqueçam de curtir o nosso programa, compartilhar o nosso podcast, se inscrever no nosso canal, ajude-nos a divulgar o trabalho do professor Alberto aqui e transformar o Espírito Santo num polo de inovação. Pedimos aí às autoridades apoio para que a cidade da inovação se torne uma realidade. Muito obrigado. Muito bom, faço as suas palavras. Muito obrigado, professor Alberto, e espero revê-lo outras vezes aí no futuro, que o senhor não para, né? Realmente é impressionante a sua criatividade. Vamos ter que chamar ele de novo aqui. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos pelo convite, pela atenção. Estamos aí para tentar contribuir com muito otimismo. Maravilha. Muito obrigado.